ação civil pública. Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, o que é direito líquido e certo para poder usar o mandado de segurança? Veja que questão importante e inteligente. Direito líquido e certo, mandado de segurança. Meus caros, direito líquido e certo, ele se comprova com documentos. Esse é o posicionamento pacífico da doutrina da jurisprudência. Direito líquido e certo se comprova com documentos. Então, olha o exemplo. Aquele exemplo. O indivíduo comprou produtos importados, pagou todos os tributos, juntou todos os documentos de comprovação do pagamento de tributos. Tem direito de propriedade. Direito líquido é certo. Propriedade documentada nos tributos já pagos. Pode liberar esse produto. Ok? Importante, presta atenção. Em concursos difíceis, como o do CESP Nacional, prova de Minas Gerais, são equivalentes às provas de juízes. Importante, meu amigo. O direito líquido e certo ele está documentado em documentos. E importante, em alguns casos específicos, os documentos são o simples texto da Constituição e da lei. Olha que interessante. A intimidade é um direito que eu tenho previsto na Constituição. Ok? Eu não tenho contrato com a Prefeitura, com o Estado, com a União, para que ela respeite a minha intimidade. Mas eu tenho a previsão na Constituição, no artigo 5º, inclusive, assegura a proteção à minha intimidade. Sendo violado por um órgão público, eu posso, se for o caso, ingressar com mandado de segurança, aonde? No foro competente acima daquela autoridade que cometeu o abuso. Então, se o abuso é de um auditor fiscal da Receita Federal, juiz federal daquela seção ou subseção judiciária. Presta atenção, se foi um policial, um delegado de polícia cometeu abuso, perante quem eu vou pleitear a liberação daquele bem que está ilegalmente restrito, preso ilegalmente, perante aquele delegado? Perante o juiz de direito da comarca, se for delegado estadual. Se for federal, perante o juiz da seção judiciária ou da subseção judiciária. Ok? Vamos à pergunta? Professor, se alguém for preso ilegalmente, qual o remédio constitucional? Veja que pergunta inteligente. Alguém foi preso ilegalmente. O remédio a ser utilizado é o habeas corpus, ok? Qualquer pessoa pode fazer, não há necessidade de advogado. Importante, o habeas corpus, você vai ingressar com habeas corpus pedindo um liminar. Então, você que é advogado sabe muito bem disso. Lembra da liminar? Requisitos. Fumus boniuris, periculum in mora. Existe respaldo legal para o que eu estou pedindo, existe perigo da demora. Se demorar, haverá um prejuízo grave para o meu cliente. Então, o remédio, quando alguém está preso ilegalmente, é o habeas corpus, ingressando com um liminar dentro do habeas corpus. Habeas corpus para a autoridade superior àquela que cometeu a ilegalidade ou abuso. Questão inteligente, interessante, habeas corpus com liminar. Vamos à próxima questão. Professor, qual a diferença entre o mandado de segurança individual e o coletivo? Veja a questão inteligente. Diferença do MS individual para o MS coletivo. Meus queridos amigos, o MS individual, o próprio nome diz, mandado de segurança individual. Algumas pessoas estão querendo proteger um direito técnico ali que foi lesado. Então, aquele exemplo, o indivíduo comprou produtos importados e está impedido de retirar esses produtos. O indivíduo contrata um advogado que ingressa com uma liminar em um mandado de segurança, ok? Para proteger aquele indivíduo. Agora, presta atenção. Se eu tenho um partido político envolvido, direitos líquidos e certos das pessoas, dos componentes desse partido político, ou daquela entidade de classe, ou associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos 1 ano, proteger as pessoas vinculadas àquela entidade de classe ou àquela associação, eles vão entrar com MS coletivo. Presta atenção. Os requisitos do MS coletivo são os mesmos do individual. Direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem de habeas data. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública. Então, a principal diferença está na legitimidade ativa. Presta atenção. Para fins de prova e de concurso, o perigo está na legitimidade ativa. A diferença está na legitimidade ativa. Individual, uma pessoa. Coletivo, aquele grupo de pessoas, mas presta atenção, vinculada àquele partido político ou àquela entidade de classe, ou àquela associação legalmente constituída. Importante para fins de prova. MS individual, artigo 5º, inciso 69. MS coletivo, artigo 5º, inciso 70. Diferenças com relação aos incisos que dão fundamento aos respectivos MS, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, qualquer pessoa pode usar de uma ação popular? Olha que pergunta interessante, inteligente. Se qualquer pessoa pode ingressar com uma ação popular. Meu amigo, nós vimos que a ação popular é aquele remédio constitucional para proteger o quê? O patrimônio público, histórico, cultural,
o meio ambiente, a moralidade administrativa. Importante, quem pode propor? A nossa Constituição determina qualquer cidadão. Pessoal, quando se fala cidadão, entendam um eleitor. Qualquer eleitor pode propor uma ação popular. Então, presta atenção. Ele necessitará de contratar um advogado. Então, é necessária a atuação do advogado. Então, o cidadão, o eleitor, vai contratar um advogado para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente. Vamos dar 2 exemplos bem campeões de prova. Sistema de varreção de ruas de uma cidade. Houve um superfaturamento, muito além do preço normal, para a varreção de rua. Tantos metros quadrados, tantos R$1.000 por metro quadrado. E, presta atenção, as pessoas que deviam fazer a varreção de rua nem foram contratadas, já está no final já do ano, foi contratado para varrer o ano inteiro, está no final do ano, ninguém varreu nada. Presta atenção. Contrato superfaturado de varreção de rua determinado município. Então, a prefeitura fez um contrato com certa empresa que ganhou aquela licitação fraudulenta para varrer as ruas daquele município. Importante. Um cidadão, tendo conhecimento disso, porque ele lê o Diário Oficial, lê as notícias, ficou pasmado, abismado. Como é que fizeram um contrato para varrer rua, um contrato milionário, ninguém varreu nada. E o dinheiro saiu da onde? Dos cofres da prefeitura. Presta atenção. Esse cidadão pode contratar um advogado que vai entrar com uma ação aonde? Perante o juiz de direito da comarca. A comarca lá, onde está um município que lesou os cofres públicos. Pedindo o quê? A nulidade daquele contrato, a devolução dos valores. Quem ele vai colocar lá no polo passivo da ação? Alguém da prefeitura, subprefeito ou quem está vinculado à assinatura, mas a empresa beneficiada. Pedindo o quê? O ressarcimento dos valores que foram dados a essa empresa que não varreu lixo nenhum. Outro exemplo, um pouquinho mais interessante. Meus caros, temos um derramamento de óleo em certo local. Certa empresa derramou óleo em certo local, paradisíaco, uma praia, e a praia vive do turismo e da coleta de peixes, dos pescadores. Meus amigos, houve uma lesão ao meio ambiente. Um pescador, que também é cidadão que pode votar, contrata um advogado para fazer o quê? Para combater aquele derramamento de óleo, para estancar o derramamento e para que seja pago um valor para a limpeza, inclusive para o ressarcimento do tempo que as pessoas não puderam pescar. Você percebeu? Eu estou protegendo o meio ambiente e também a vida das pessoas. Olha a dignidade da pessoa humana andando junto aí com os remédios constitucionais. Importante então. A ação popular, qualquer cidadão, entenda, eleitor, vai contratar um advogado para fazer o quê? Para restabelecer o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente, a moralidade administrativa. Vamos a uma questão técnica agora, presta atenção. Meus caros, a ação popular, em regra, não tem foro de presunção. Então, normalmente, quem vai julgar é o juiz da comarca ou o juiz federal da seção da subseção judiciária, ok? Há pouco tempo atrás, tivemos uma ação popular bem famosa, presta atenção. Foi aquela ação popular da Raposa Serra do Sol, aquela reserva indígena. Quem julgou foi o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vários fatores fizeram que o Supremo julgasse essa ação. A questão da importância do assunto, reserva indígena, os indígenas, direito indígena, a questão dos juízes estarem impedidos de julgar aquela causa, os juízes federais e os próprios juízes estaduais lá de Roraima, a questão da importância para o federalismo, porque essa questão da Raposa Serra do Sol envolvia o aspecto federativo do tema, Outros estados vão ter o mesmo tema a ser julgado posteriormente. Então, tendo em vista a relevância do tema, o aspecto federativo, o Pacto Federativo Republicano, direitos que estavam sendo violados dos indígenas, dos próprios moradores que lá estavam. Ninguém foi para aquele local lá para brincar, para fundar cidades, lá permanecer, fazer o Brasil crescer. São brasileiros todos eles, tanto indígenas quanto os proprietários de terra. Bom, quem decidiu isso? Foi o Supremo Tribunal Federal julgando uma ação popular. Então, é raro a ação popular em tribunais ou em tribunais superiores. Esse é um exemplo, Porque, normalmente, a ação popular ela é proposta perante o juiz de direito ou pelo juiz federal na primeira instância, ok? Na primeira instância.
importante para nós. Vamos fazer uma grande revisão sobre o tema. Por favor.